Olá, boa tarde. Eu sou Tatiana, mestranda do PPGAA da UFPR e gostaria de compartilhar com vocês uma parte do meu trabalho a respeito da circulação de objetos, pessoas e eventos entre punks, num contexto de precarização do trabalho e sob a ótica de Marcel Mauss. Bem, não há uma concordância, aliás, há muita controvérsia em relação ao surgimento do punk, ao local, data. O fato é que ele, durante esses 40 anos de existência, ele é representado de diferentes formas e também apropriado de diferentes formas. Isso faz com que ele persista no tempo e no espaço, de sendo organizado, vivido por atores tão diversos quanto. E isso praticamente nos impede de afirmar que ele possa ser uma coisa única. Dentro de toda essa amplitude, o que a gente pode achar de cerne, digamos assim, é uma postura contra o sistema, né? E a transformação dessa realidade é vista como uma batalha. O sistema é um inimigo, então você tem que vencer o inimigo. E essas estratégias são diversas, né? Mas é sempre essa postura bastante explícita. E se ser contra o sistema é ser punk, grosso modo, o fazer punk, ele é calcado no faça você mesmo, não esperar as respostas prontas e ter essas armas para delinear seu modo de vida. Então, eu usei bastante no trabalho um estudo pioneiro, que é o da Caiafa, ela participa, que é de 85, e ela participando de uma apresentação musical, ela observou essa proximidade do palco e da plateia. Então, não tem muito bem esses limites. E aí, entendendo isso assim aplicado à questão de produção e consumo, então, não faça você mesmo, a produção está muito perto do consumo, né? Claro que não dá para aplicar isso em todos os âmbitos, mas isso foi feito em relação a meios de comunicação, customização de roupas, a própria ocupação de espaços para moradia. Então, dependendo do contexto que a gente olha, o faça você mesmo, ele assume uma centralidade na vida de algumas pessoas, né? Entretanto, sempre tem o mainstream, que desde o início as primeiras bandas gravaram, assinaram o contrato com grandes gravadoras, mas enquanto isso, grandes nomes também seguiram com selos próprios e assim é até hoje. Então, dentro disso tudo, o meu recorte, eu olho para as pessoas que sentem o punk como central em suas vidas, expressão de si, e que passam, e que não é quem também vive o punk com uma certa estabilidade, com emprego regular, estudos regulares. São pessoas que passam por processos de subalternização e desemprego e precarização do emprego. E daí o meu objetivo é apresentar algumas coisas para vocês que eu recuperei do meu trabalho anterior, para ver de que maneira eu posso seguir tendo o trabalho como um fio condutor, né?
Então, peraí que... eu recuperei algumas coisas de Moz, que eu acho que eu não vou me ater a essa discussão teórica aqui por uma questão de tempo, mas é com esse olhar que eu parto, né? Para olhar a circulação que existe com os simbolismos associados. Então, o CD, o material físico, ele é muito valorizado por essas pessoas que não têm, que têm condições assim bem específicas de produção material, mas eu mostro no trabalho diferentes formas de acesso delas a essa produção material, que é essa, e nem passa pela via do mercantil, né? Essa circulação, ela está envolta em outros afetos que incluem deslocamentos geográficos, incluem a força de trabalho para produzir um artigo para trocar pelo artigo que se deseja. Nas gravações dos discos, de maneira caseira. Então, dessa maneira autônoma, né, se produz muita coisa. E aí eu tentei também ver como o trabalho ele pode funcionar, ele pode estar agindo como um mediador entre as coisas que a pessoa acredita, escolhe para viver dentro do punk e a inserção dela no sistema, né? Então, assim, algumas vezes você trabalhar com essa própria produção material, ela te oferecer alguma remuneração, é o sonho, digamos assim. Não, é bem difícil de conseguir fazer isso, viver só disso. Algumas pessoas conseguem temporariamente, né? E aí tem toda uma rede de alianças, né, que se forma. Outras pessoas, elas demoram muito para conseguir, elas precisam desse dinheiro inicial para produzir esses artigos, e isso é muito difícil mesmo. Mas, assim, elas são capazes de produzir até pedal para guitarra, né? E outras pessoas, já com suas trajetórias, conseguem viver disso, ter uma produção muito extensa há muitos anos. Tem o caso aqui do Fofão, que é morador de uma cidade de satélite do Distrito Federal, que ele publicou 3 livros em 2020. Então, nesses casos, o material ele é produzido por pessoas que estão interessadas, né, no punk. Agora, existe o mangueio também, que você tenta trocar o material por dinheiro. Então, o mangueio ele visa um recurso rápido, assim, que precisa ser em espécie, então não é necessariamente para uma necessidade de abrigo ou alimentação, é para uma coisa mais imediata. E aí há uma abordagem para desconhecidos, mas muito mais que ter esse dinheiro, o mangueio ele também é visto como uma divulgação do punk a partir desse contato. E os mangueadores são acusados de serem parasitas, né? Tem aquela coisa do valor moral do trabalho. E só que eles também fazem shows, por exemplo, com coleta de alimentos. Aqui é almoço de graça que tem na sede do Hare Krishna, em Curitiba, e eles fizeram um show, coletaram alimentos e
entregaram para o Hare Krishna. Eu realmente não sei se Parasita faz isso, né? Mas, enfim, também no Mangueio ele envolve a produção de fanzines, e tem gente que, como a Isa Dória, que é do Rio Grande do Sul, ela mangueia com adesivos. Então, isso também varia. E a uberização chegou atacando geral, o Mosca, ele pegou uma rescisão de um contrato de trabalho que ele tinha, o trabalho dele é sempre precarizado, ele carregava peças de boi congeladas lá na JBS, não tinha seus horários respeitados, e conseguiu uma indenização, aplicou uma parte dessa indenização, comprou um motor para a bicicleta dele, e ele faz essas entregas, e com esse tempo flexível ele se dedica muito à produção do punk. O Roger, ele faz entregas de motocicleta, dirige até 200 quilômetros por dia, e está cheio de multa, e aqui o lema da associação dele é combatendo o desemprego no caos do trânsito. E aí tem algumas falas sobre a garantia da carteira assinada, né? Aqui é uma banda, é Exclusão Social, o nome da banda. O Chine, ele trabalha com carteira assinada, ele define isso como sendo uma porcaria, mas ele tem que se submeter, e ele tem o que ele chama de vida dupla. Já o André, da mesma banda, ele é artesão, e ele fala que para ele faz mais sentido seguir com o artesanato. Ele se sente mais independente, só que ao mesmo tempo ele depende do capital, foi o termo que ele usou, de uma outra pessoa para comprar as coisas dele, né? Então, isso sempre tá em jogo, essas maneiras de se inserir no sistema. E, como considerações finais, eu apontei nessa pegada de Moz, né, que eu estou resumindo muito, olhar para a gig, que é o show, como um fato social total, porque ela é um momento quase ritual, realmente, onde tudo acontece de uma vez. O encontro das gerações, a venda e as trocas, né, nas banquinhas, produção de alimentos, geralmente veganos, preparados especialmente para a ocasião. Então, olha, não deu 15 minutos. É isso, gente. Eu passei rapidão para conseguir dar conta de tudo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Tatiana. Obrigado aí pelo uso do tempo. Então, vou dar início aqui às nossas discussões. Eu queria logo de cara falar que eu adorei, na verdade, eu adorei os trabalhos logo que eu recebi os resumos. Eu acho que é muito legal poder contar com essa diversidade de espaços sociais, né? Isso é muito interessante para a gente pensar a relação, ou as relações entre questões mais gerais e questões mais particulares, né? Para a gente dialogar com outros contextos e pensar olhares, questões que às vezes atravessam, né, nosso contexto, e que às vezes a gente se acostuma com uma determinada bibliografia, com um determinado campo de discussão. Então, acho que essa oportunidade aqui para a gente pensar, né, um diálogo, né, um bate-papo transversal. Cadê a Tatiana? Não estou vendo. Tatiana? Ah, tá aí. Bom, Estou aqui, Ricardo. Tatiana, adorei a sua apresentação. Eu acho o tema dos punks assim fantástico. Para mim, os punks são como um sismógrafos do neoliberalismo. Eu acho que problematizar o surgimento do movimento punk da Inglaterra, se você fizer isso, e acredito que vá fazer, você consiga extrair questões tão interessantes, porque eles estão surgindo lá na década de 70,
estão surgindo justamente nesse contexto de estruturação do mundo do trabalho e, em certa medida, da vida social, né? É muito interessante, eu acho que os punks é um grupo social que ajuda a pensar muita coisa. E entre essas outras coisas, uma que a sua apresentação me chamou a atenção, e eu acho que ela deixa isso escancarado, é que você está falando, né, do reconhecimento dessas pessoas, ou melhor, da luta pelo reconhecimento dessas pessoas como sujeitos de desejo, né? Tem uma fala que você coloca aqui, né? Meu sonho é poder pagar as contas só com camiseta. Por outro lado, você fala muito, né? Produzir sentido, fazer sentido, né? Então, você está tratando de um grupo de trabalhadores precarizados, né? Que em grande medida não se reconhece nesse mundo do trabalho, que em grande medida não vê sentido nesse mundo do trabalho, que problematizam, desnaturalizam, criticam esse mundo do trabalho. Mas, além disso, isso que é interessante da sua pesquisa, que é fantástico, eles tentam, buscam e lutam construir um mundo onde eles se reconheçam, onde eles consigam manter uma relação desejante, por que não erotizante, no sentido amplo da palavra. Eu acho que é um esforço de construção simbólica de um universo, né? E símbolo, a gente sabe que o símbolo, como você fala muito bem, eles se materializam em coisas, em eventos, né? Sim. Eles estão utilizando desses eventos, dessas coisas, para construir um mundo no qual eles se reconheçam, né? Então, ou seja, são pessoas que estão vivenciando um processo mais geral que atravessa, que passa, atravessa Curitiba, Porto Alegre, um processo que chega até o Pantanal, que a gente está vendo, que é um processo de estruturação do mundo, que as pessoas estão vivenciando um mundo no qual elas, de incerteza, de dificuldade de você se reconhecer nesse mundo. Veja só o que é a universidade hoje, o quanto a gente precisa construir a universidade como um espaço no qual as pessoas desejam estar na universidade, se reconheçam estar na universidade. Em grande medida, esse novo mundo capitalista, precarizado, competitivo, etc., é um mundo, né, como diria o velho Marx, de alienação, no sentido amplo, onde a gente não consegue se engajar libidinalmente, você não consegue ter libido, desejo, para se engajar, para estar nesse mundo. E eu acho que é muito interessante o que você está mostrando no caso dos punks, que é isso, como as pessoas têm que lutar para ser sujeito de desejo. Ou seja, para dizer, eu quero construir o um mundo dessa maneira, porque nesse tipo de mundo, é com esses sentidos e com esses significados que eu desejo, né? Que eu me reconheço. Né? E a partir daí, né, a gente tem toda uma trama, né, de luta por reconhecimento, processos de reconhecimento. Eu acho interessante a gramática, o código que essas pessoas utilizam, né? E aí a gente pode voltar lá para os punks de antigamente, como tem sempre essa tensão, que eu acho que vale a pena problematizar, entre, digamos assim, alienar o seu desejo para o mercado, né? Eles estão sempre se deparando com isso, né? Da mercantilização do mundo, e, ao mesmo tempo, ter uma certa autonomia para colocar os seus sentidos, os seus significados nas coisas e dos eventos. Eu acho que é uma dicotomia que atravessa o movimento punk. Eu acho que vale a pena explorar isso muito, né? Para além de se colocar como observador externo, ver como que eles definem essas fronteiras, né? E tentar pensar o que está por detrás dessa dicotomia, o que está por detrás quando eles falam desse sistema, né? Em grande medida, é um mundo que não permite se reconhecer como sujeito de desejo, de criação, não dá para se imbricar libidinalmente, né? Então, Moza é isso, né? É isso. Falar de dádiva é falar de reconhecimento, é falar de construção do espaço social de reconhecimento. Desde o Malinowski, o que ele está falando da dádiva e o Moço estão falando da dádiva? Estão falando, vamos construir atividades nas quais nós sintamos vontade, desejo de se engajar, né? Ou seja, que nos tratem, que criem vínculos, etc. Enfim, eu acho que o seu trabalho mostra processos mais gerais de desconstrução do mundo, né? E o neoliberalismo, em grande medida, eu sempre falo, né? É o terremoto que caiu na nossa cabeça, né? É um mundo que mudou e a gente está tentando construir, se reorganizar nossa subjetividade e nos reorganizar como sujeitos que desejam estar no mundo.
Porque o que o neoliberalismo faz, em grande medida, é criar ainda mais uma separação, uma desvinculação entre nós e o mundo. Não queremos esse mundo do trabalho. Eu não faz sentido, tá? E não desejo estar nesse mundo. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão lá construindo um outro mundo no qual elas desejam. Então, tem um conflito, tem um dilema mais geral, que eu acho que determinados grupos eles tematizam melhor ou de maneira mais visível determinadas questões, dilemas. E eu acho que os punks eles tematizam muito bem isso. Então, vale a pena explorar, enquadrar, né, esses dilemas em dilemas mais gerais da vida contemporânea e aí reconhecer a especificidade desse movimento, ou seja, os processos sociais, mas depois ir no simbolismo particular, que é aí que você está adentrando, né? Que como que eles estão manejando certas coisas, né? Como eles estão tentando colocar eros no mundo, né? Como que eles estão colocando eros, criar um mundo assim, uma gig, roupas. O que é isso? É roupa, é uma estética. E o Marx fala isso, né? No texto que a gente discutiu. O Marx fala assim, alienação é alienação de uma relação estética com o mundo. É verdade. Né? Sim. Eu A gente viu isso semana passada. Perfeito. E o que o Marcos está falando, o mundo fica feio. Quando o mundo fica feio, o trabalhador não reconhece nesse mundo. Porque o nosso engajamento como humano, ele passa também pelo eros, pelo belo, pelo desejante. E o que os punks estão construindo numa outra estética, uma estética particular, mas é uma estética que eles se engajam. Né? E aí é isso, numa disputa através de moralidades, etc., que eles vão entrar, porque eles estão no mundo social. Obrigada, Ricardo. Eu vou passar a palavra para as colegas, pessoal. Vamos lá, Tati. Eu fiquei muito querendo fazer a apresentação bem no tempo mesmo, porque, tipo, como vocês viram, ela ficou imensa, né? Dava para eu falar um pouco sobre cada um daqueles slides, talvez dar uma impressão de mais proximidade com vocês que estão me ouvindo, mas eu acho que tem isso no trabalho escrito, né? Um pouco mais desses registros etnográficos mesmo, mas eu achei interessante trazer um contexto do punk, que eu quase nunca faço isso, né? Achei, mas como é um ambiente mais universitário e tal, achei interessante. E não tinha me tocado nesse resgate. Você já falou disso na primeira aula, de ser um movimento operário londrino, né? Isso pegando. Tem sempre essa disputa se surgiu em Londres ou nos Estados Unidos, como se isso importasse muito, mas por quê? E acho que tem muita coisa que a gente vai ver durante sua disciplina também, que eu vou poder saber operar com isso de uma forma melhor, assim, né? Mais dona de mim, né? Assim, por que ele... São Paulo, justamente, eu coloquei lá no slide, reivindica, claro, uma maior cidade, chega a informação lá e tal, mas por quê? Chegou no movimento não apenas o operário, mas aqueles office boys do centro antigo de São Paulo, né? Que tinham um dinheiro pouco, moravam na periferia e tudo mais, mas eles tinham dinheiro para comprar um disco no final do mês, né? Eles tinham um salário. E de que maneira o punk foi se pulverizando e se disseminando no Brasil, assim, tipo, tem trabalhos, o punk também é do sertão, né? Lá do antropólogo, o professor Dalfal, de Delmiro Gouveia, então, assim, punk, essa intersecção entre o punk e o indígena. Então, tem várias coisas. Agora, o que foi o fantástico de começar a fazer essa disciplina e até de me organizar para, primeiramente, escrever o resumo e depois escrever o trabalho. Então, acho que o processo da escrita ele é maravilhoso, que ele permite que a gente organize o que está meio em nuvem na nossa cabeça, né? E aí está surgindo realmente o trabalho como um fio condutor,
nesse sentido. E eu acho que é a pergunta da vida, pelo menos é a pergunta da minha vida, uma das, né? Em que medida eu vou compactuar se eu me inserir nessa instituição e eu vou estar compactuando com isso ou não? Eu acho que essa é a pergunta que os punks fazem o tempo todo, né? Agora, assim, eu queria reforçar que o meu objeto de estudo, assim, a galera com quem eu falo, para quem eu olho, não são pessoas iguais a mim, digamos assim. Não é o meu colega de faculdade que tem uma banda punk e tem um carro e é palestrante como é, Senac, Senai, e nesse sistema S, é engenheiro. Não são essas pessoas, são pessoas, é o lado que a Ariela se pergunta, onde estão essas pessoas, né? É o lado do punk que não é privilegiado nas narrativas, é quem está agora, enquanto eu estou aqui, as pessoas estão lá, talvez bebendo no cavalo babão, é o patrimônio, que é o ponto de encontro, né? E elas são assim, elas não podem estar partilhando do espaço público, né? Existem várias violências policiais, mortes envolvidas, então não é o punk que faz sucesso, né? Não é o mainstream. Então é esse o meu olhar. Ivani, por favor. É impossível não falar, né? Todas as três provocam a gente a buscar algo do que a gente já viu em algum lugar. No caso da Tatiane, essa descrição que ela deu do universo punk me fez muito me lembrar dos coletivos de modo autoral daqui. As práticas, né, deles, de tentar sobreviver do que eles fazem, de viver o modo de vida deles à parte. Aqui, na verdade, eu acabei tendo contato com esse público do hip hop, do movimento do skate, do streetwear, né? E é mais a galera do streetwear e do skate que tem as práticas parecidas, que produzem os seus materiais, seus acessórios, boné, camiseta, bottoms, na intenção de viver disso e poder continuar na prática da arte deles, dos movimentos culturais, da música, o gosto pela tatuagem. Eu achei assim muito próximo, né, do movimento punk, embora visualmente não tenham a mesma aparência do movimento punk, mas a prática econômica deles e a prática cultural é muito parecida. Então, eu acho que já extrapolou o movimento punk, essa prática aí de manguear, a peita, né, quando eu vi no texto lá, né, tem que produzir uma peita aqui, e eu tive contato com essa forma de dar nome ao trabalho, né? A peita para o pessoal aqui é fazer camiseta para vender e ganhar dinheiro, e com esse dinheiro financiar algum projeto, financiar um rolê, né? Eu não sei se o pessoal, se tem alguém aqui do grupo que é do tempo do Resista, que chegou a frequentar o Resista e o que se fazia lá, e era um movimento muito parecido com o punk, os shows, né? Os eventos promovidos para levantar fundo para outras correrias e outros rolês, eu acabei tendo contato com isso porque eu produzia a peita, eu fazia as camisetas, né? Era a tia costureira da camiseta deles, né? Para mim, camiseta, peita para eles. Então, e está muito presente essa revolta contra o sistema econômico, essa tentativa de romper com
esse capitalismo de a tanto que a gente está acostumado, porém, ao mesmo tempo, sendo submetidos a ter que, em algum momento, arrumar um trabalho fixo para bancar os eventos, as reuniões, os eventos culturais, a música, a própria tatuagem, a alimentação, muito voltado para o vegano também, né? Então, eu acabei identificando muito do que eu vi aqui. Muito, muito pertinente, muito interessante essa parte do movimento deles com relação à questão econômica, fez muito sentido para mim, eu acho muito importante a gente continuar abordando, porque não é só o punk que está fazendo isso, eles já passaram essa ideia adiante, né? Sabrina, você queria falar alguma coisa? Eu queria comentar, sim, o meu trabalho que eu vou apresentar amanhã, eu tô vendo, assim, que conversa bem, né, embora o tema seja bem diferente, né, então eu tô falando lá no trabalho dos espíritos, né, do capitalismo, das fases também da cultura do consumo, né, e aí o primeiro trabalho foi sobre o movimento punk, um movimento que surge aí no meio da contracultura, né, e aí eu estava lendo o livro sobre cultura do consumo, da Fontenelle, e ela está falando que o capitalismo, no seu modo atual, e a nossa cultura do consumo, da maneira que ela vem se reconfigurando, né, ele começou a pegar justamente essas demandas dos movimentos contraculturais, né, e transformar, enfim, a demanda era liberdade, autenticidade, né? E agora ele coloca isso como uma norma, né? Mas diz, olha, vocês querem isso, vocês podem ter, né? Mas vocês também têm que abdicar a mão de toda aquela garantia que vocês tinham, né? E se vocês se engajarem agora no sistema, vocês podem obter sucesso. Então vai lá, pessoal. Acho que a Tatiana começa. Beleza. Gente, obrigada, Ivani, Sabrina. Ivani, é impressionante como as histórias desses movimentos undergrounds ou, né, underground parece uma coisa muito estrangeira. E você falando, eu ficava visualizando, né, toda a confecção de roupa e toda essa cadeia, e não me veio nada de muito estrangeiro. Para mim é uma manifestação muito genuína, realmente, e que ela aflora com diferentes roupagens. Às vezes é porque, sei lá, no seu bairro tem uma menina que é do hip hop, né? Se bem que o hip hop tem o recorte de raça também muito forte. Mas assim, sei lá, no bairro eu vejo alguns punks aqui, os meninos de 20 e tantos anos, eles são muitos de um bairro só, então tem aquela coisa na juventude da vizinha, começar a ouvir um som e tal, então podia ser o punk, podia ser o rap, podia ser, né? E embora eles não andem juntos, não façam shows, essas coisas juntos, eu vejo que eles se reconhecem como um movimento e como indivíduos, assim, não há um antagonismo, porque e também eu estou falando eu vejo, mas eu não vejo, né? Eu não vejo como é a relação deles na periferia, porque eu não moro na periferia. Então, fora isso, eles se encontram lá, né? Não só nos eventos, nos trabalhos dos coletivos. Então, eu acho que são todas manifestações que querem, como diz o Ricardo, desejantes, né? Estão na mesma vibe, assim. E, Sabrina, eu não conheço essa literatura que a que você se referiu. Achei interessante, e eu acho isso, isso a todo momento. A coisa vai ficar grande demais, então o capitalismo vai e incorpora. Vocês que já leram muito mais a respeito sabem falar muito melhor disso.
Eu fui lá procurar tem um coturno da Louis Vuitton que custa 12 mil reais, uma camiseta da Vivienne Westwood, que foi uma das criadoras da banda Sex Pistols, então, 1.800 reais, uma camiseta escrito True Punk. Então, são as gaiolas inventadas, né? Em vez de oprimir, deixa a gaiola um pouco maior, que aí dá a sensação de liberdade. Você é livre, mas só um pouquinho, que casa muito com o que a Ariela falou, né? Quando ela estava contando a narrativa, eu lembrei, nossa, parece aquelas super empresas do Vale do Silício, né? Cheia de comida lá, que você pega. Só que não, né? Bom, nem lá é um paraíso, ao contrário, mas assim, pego aquele modelo do você é livre, a Maria Aline acho que também falou alguma coisa sobre isso, outra pessoa falou, né? Metas, não temos. Foi a Ivani, eu acho. Metas, não temos chefes e tal, e vai criando essa ilusão. E o que me preocupa, além do mundo todo me preocupar, é assim: são as pessoas que estão indo. Gostei muito do seu depoimento, Ana, de uma pessoa de um curso profissionalizante, né? E a gente fica pensando como que parou nas sociais, e também, às vezes, a pessoa escolhe um curso lá, mas tem pessoas que não vão ter a oportunidade de achar a sua vocação, e vão bem viver no automático. Se está feliz, ok, mas em algum momento pode ser que a pessoa se perceba, né, que está numa gaiola, que não é, que esse sonho não era bem do jeito que contaram, né? E aí vem o sofrimento, vem um bocado de coisa. Então, acho que tudo se relaciona realmente. É isso, gente. Um prazer estar aqui ouvindo vocês e trocando com vocês. Então, acho que está ótimo, né, pessoal? Como a gente começou discutindo aqui, né? A dádiva, o Moço fala, né? É uma das linguagens da visibilidade, né? Do reconhecimento, né? Isso daqui foi uma troca, né? Na troca, né? Se em geral a mercadoria esconde, né? As relações mercantis, as pessoas desaparecem, o interesse fica em primeiro plano, né? Na dádiva, nas trocas não monetizadas, a gente consegue construir um nós, consegue construir os vínculos. Isso daqui nada mais foi do que um espaço de troca. Enfim, eu adorei. Amanhã tem mais, tá bom, pessoal? Congresso é assim, né? Muita coisa, a gente fica esgotado. Bom descanso para quem for descansar, boa mesa para quem for participar. Tá bom, pessoal? Nos vemos amanhã nesse espaço às 14 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.